Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos lá para a segunda parte da lição 7. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos proporcionado, sim, continuar estudando. Nós te louvamos, nós te bendizemos porque o Senhor é Deus. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a tua igreja que se dispôs, Deus, a tirar um tempo para aprender do Senhor, para te buscar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê sabedoria para entender tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus por isso. É uma música que você conhece. Então adore. Amém? Glória a Deus. Ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. Um coração igual ao teu. Eis-me aqui. Disponível eu estou. Usa-me. Eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser como tu, como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Glória a Deus. Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. Coração igual ao teu. Eis-me aqui. Disponível eu estou. Usa-me. Quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Glória a Deus.
pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Ó Deus, eu quero ser santo como tu. Como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Glória a Deus, igreja. Como Jesus, amém? Vamos lá para a nossa segunda parte. Salomão, homem de oração objetiva. Paramos então aí no terceiro tópico, o modelo de oração intercessória. Segundo Crônicas 6, eu quero que você abra sua Bíblia. Segundo Crônicas, vamos lá. Vamos ver então, segundo Crônicas, vamos ver, já abriu, segundo Crônicas 6, vamos lá, verso 22, olha só, vamos ler juntos. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até o teu altar neste tempo, e jurar que é inocente, ó Deus, ouve do céu e julga os teus servos. Castiga o culpado como ele merecer, e declara que não tem culpa aquele que for inocente, recompensando como ele merecer. Quando, por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virá para ti e vier este tempo, para te louvar e pedir o teu perdão, escuta do céu, perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que deste a eles e aos seus antepassados. Olha só, mas, verso 26, quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e então eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo, e orarem e te louvarem depois que os tiveres castigado, escuta-os do céu, perdoa os pecados dos teus servos, o povo de Israel, e ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faze cair chuva sobre esta tua terra, que deste ao teu povo, para ser deles para sempre. Olha só o verso 28. Quando nessa terra houver falta de alimento, ou houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por vento muito quente, ou por bandos de gafanhoto, ou quando o teu povo for atacado pelos inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo, escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo o peso da sua desgraça e do seu sofrimento, estende as mãos na direção deste templo e orar, estender as mãos na direção deste templo e orar, escuta a sua oração. Ouve o teu povo do teu lar no céu e perdoa e ajuda. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer. Olha só, toda a oração de Salomão, em todo o versículo diz: Senhor, ouve.
Senhor, escuta. Salomão intercedendo. Vamos lá no verso 35. Olha só o que diz o verso 35. Escuta do céu as suas orações e os seus pedidos. Ouve-os e dá-lhes a vitória. Verso 40, vamos ver? Agora, ó meu Deus, olha para nós com simpatia e ouve as orações que foram feitas neste lugar. Verso 41. Levanta-te, ó Senhor Deus, e vem para o teu lugar de descanso, junto com a arca da aliança, que representa o teu poder. Mas preste atenção no verso 42. Ó Senhor Deus, não rejeite o rei que escolheste. Lembra do teu amor para com o teu servo Davi. Salomão, no capítulo 6, ele fala com Deus. Ele intercede. Escuta, Senhor, ouve, Senhor, teu povo. Senhor, aquele que se levantar, que se arrepender e orar em direção a este templo, Senhor, escuta. Senhor, perdoa. Mas no verso 42 ele diz, não rejeites o rei que escolheste. Ele, só no último, depois de ele clamar tanto, depois de ele interceder tanto por aquela nação, no último verso ele diz assim, não me rejeite não. Olha para mim, cuida aqui de mim. Então ele todo o tempo dele é ofertando em intercessão para o povo, tudo para o povo. Mas só o último ele deixou assim, não rejeite o rei que escolheste. Não são petições por si, mas intercessões em favor dos outros. É isso que acabamos de verificar isso. A petição não é para ele, Salomão, mas em favor de outras pessoas. O pedido de Salomão está em 2 Crônicas 1, capítulo 1, vamos lá? Verso 10? Capítulo 1, verso 10. Só este. Diz assim, olha a única coisa que Salomão pediu. Olha só. No começo de tudo, o que ele pede? Capítulo 1, verso 10. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este teu grande povo? A única coisa que o Salomão pede, que o rei Salomão pede, sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Olha só, suas intercessões cobrem variedades de situações. Vimos aí. Se o povo pecar, Senhor, e se levantar em direção desse templo, perdoa. Se o povo vier aqui, Senhor, e foi inocente, se for acusado de tal coisa e foi inocente, Senhor, ajuda. Em tudo. Depois a gente vai ver as N intercessões que ele fez. Já. Aí olha só, suas intercessões cobrem variedades de situações e vão além de Israel para o estrangeiro, ou seja, para outro povo, outra nação, povos de outra nação, que buscam o Senhor. E isso me lembra, eu coloquei aí uma observação, e você pode anotar essa observação lá no Salmo 122, eu quero que você veja. O que acontece? Salomão diz assim, as intercessões dele vão até mesmo para o povo estrangeiro. Até para o povo estrangeiro. E isso me ligou no Salmo 122. Vamos lá. Vamos fazer uma ponte aí para o Salmo 122. Vamos lá? Olha só. Salmo 122, verso 6. Olha o que diz assim. Orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que o amam. Isso me ligou, porque Salomão, ele fala do estrangeiro, se o estrangeiro até se levantar em oração, em direção ao templo, orar
em direção ao templo. Senhor, ouve. Liga lá no Salmo 122, olha só. Orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prospere aqueles que o amam, aqueles que oram por Jerusalém, haja paz. Que haja paz entre os muros de Jerusalém. Então, Salomão intercedeu até por aqueles estrangeiros. Amém? Entendido? Vamos lá? Olha só, as causas pelas quais Salomão intercedeu. Deixa eu falar uma coisa. Bispa Graci sempre comenta, gente, ora por Jerusalém. Lembra nos cultos? Ora por Jerusalém para que haja paz entre os muros. Sempre falou disso. Certo? Ligou aí agora com o estudo. Então, vamos lá. As causas pelas quais Salomão intercedeu. Se você ver na sua revista aí, as 9 causas, né? As diversificações. Eu acho que a sua tá lá pela página 45, por aí. Vamos lá. Olha só. Na primeira causa, acompanhe. Acompanhe. Tópico 3. As causas pelas quais Salomão ora, tá? Intercede. A primeira, ele ora pela família, ele intercede pela família real. Depois, pelo templo para que haja verdadeiramente ali na casa do Senhor. Pelo templo para que seja verdadeiramente a casa de Deus. 3. Pelo povo que tem pecado e lhe foi exigido que jurasse. 4. Pelo povo na sua tribulação, porque tem pecado contra o Senhor, para que Deus se compadeça dele quando o inimigo o vencer. Olha só, até isso Salomão ora. Vamos lá, intercede. Pela chuva, para que Deus ouça as súplicas do seu povo em tempo de seca. Em tempo de seca. Agora, sabe o que me lembrou isso? Lá no sertãozão. Tempo de seca. Para cá, para nossa região, é bom. Não passamos essa seca, não. Mas lembramos do sertão? Lembramos? Salomão lembrou do sertão, lá da região dele, lá da nação dele. Olha só. Pela situação do povo em tempo de fome, pragas de várias espécies. Não é muito estranho o que está acontecendo hoje, aqui na nossa nação. Não está muito diferente. Vamos lá. 7. Pelos estrangeiros que abraçaram a fé verdadeira, para que Deus os proteja e abençoe. Lá em outros países não cristãos, tipo os muçulmanos, um deles aceita Jesus. Você tem lembrado deles, a peleja que eles não estão passando lá, porque aceitar Jesus lá é dizer assim, pode me matar. Existe? Eu acredito que existe sim. Mas é como se fosse assim. Os muçulmanos, um aceitou Jesus, se os outros muçulmanos fica sabendo, mata, né? Nós temos lembrado disso, desse cristão lá. Salomão lembrou. Olha só, pelo povo em tempos de guerra, para que Deus o auxilie. Olha só, em tempos de guerra. Aí pensa assim, Salomão, naquela época de Salomão, tinha muita guerra, luta, né? Travada, guerra mesmo. Mas sabe, eu fiquei aqui matutando, estudando isso aqui, fiquei... Senhor, mas isso cabe a nós, tempos de guerra? Porque no Brasil não tem guerra. E a guerra interior? Fiquei pensando. E as nossas lutas mesmo, nosso dia a dia? É uma guerra. Não é isso? Eu penso assim, não, Sana, mas também tem a guerra aí
do pessoal contra o presidente ou contra as atitudes. E existe. Não é aquela guerra de tiro, de morte, de mata gente e tudo. Mas existe a guerra aqui, sim. E temos que lembrar disso. O tópico 9, tá, da revista, a causa 9 aí pela qual ele intercedeu, eu quero que você preste atenção, tanto que eu destaquei aqui no slide. Pelo povo no exílio e no cativeiro, para que reconheça o seu pecado e volte para o Senhor. Aí eu exemplifiquei o que é o exílio, que é a expulsão da pátria. Lembra? Nabucodonosor pegou o povo, né, de Judá e levou em exílio. Então, tirou da pátria. Exílio, expulsou da sua pátria. Tirou. Cativeiro, lugar em que alguém se encontra cativo, preso, privado de liberdade. Então, além de ser exilados, tirado da nação, tirado da pátria deles, ainda tinha lá na Babilônia, ainda tinha os que estavam em cativeiro, ou porque não queria obedecer, ou porque não queria adorar outros deuses, enfim, N motivos, existia sim os que estavam ali em cativeiro. Então estavam exilados e em cativeiro. Eu queria que você diferenciasse isso aí, tá bom? Você pode fazer essa anotação na sua revista, a diferença, tá bom? Pausa o vídeo e você começa a anotar aí. Então, isso que eu queria te dar essa diferença, ok? Vamos lá. Quarto tópico, a vindicação da oração. O que é vindicação? Eu dei logo aí, a princípio aí, um exemplo. Deus vindica, ou seja, Deus atende a oração de Salomão quanto à construção do templo. Então, só um exemplo. O que é vindicar? O que é vindicação? Então, atender. Mas tem logo abaixo aí de azul, tem vindicação. Reclamar ou reivindicar. Esse reclamar não é reclamar de você ficar no ouvido direto, reclamando, e enchendo a paciência. Entendeu? Não é. É de voltar. Clamar. Eu vou clamar novamente. Eu vou reivindicar novamente. Tipo assim, vou dar aqui um exemplo. O salário da Maria aumentou. Eu vou reivindicar porque o meu não aumentou. Certo? Eu vou atrás de saber por que esse salário meu também não aumentou. Certo? Então, eu vou reclamar por que não aumentou. Maria e eu trabalhamos na mesma área, o mesmo salário, o dela aumentou e o meu não. Eu vou reclamar por que o salário dela, porque o meu salário não aumentou. Entendeu? Ok? Então, vindicar. Deus atende a oração de Salomão. Ok? Então, alguém foi lá reclamar com o Senhor, reivindicar um assunto, um determinado assunto. E o Senhor atendeu, vindicou a oração de Salomão. A oração do povo foi ouvida? Foi. Sua fé foi vindicada? Sim. A fé foi vindicada. Foi atendida? Sim. Deus ouviu e respondeu por 2 vezes. O interessante, você vai já ver e faça sua anotação. Como é interessante, como Deus é lindo. Olha só, ele responde por 2 vezes. Na primeira vez, ele responde com descendo fogo do céu. Mandou fogo do céu. Olha só, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Bom, isso está no livro de Salomão, que a gente está estudando, certo? Deus ouviu. Deus respondeu e respondeu com fogo. Está aqui, ok? Vamos lá?
Agora, o que acontece? Ó, primeira resposta, desceu fogo do céu. Respondeu. Teve resposta. Agora, onde ocorreu outro acontecimento desse? Descer fogo do céu. Onde que aconteceu? Porque aconteceu agora aí com Salomão, recebendo essa resposta, lá em 2 Crônicas. Onde tem outro acontecimento desse? Quando Moisés ergueu o altar no deserto. Também desceu fogo do céu. Levítico 9, 24. Vamos lá? Levítico, começo da Bíblia. Nove, 24. Diz assim: de repente saiu fogo da presença de Deus. Saiu fogo da presença de Deus. O Senhor. E devorou a oferta queimada e a gordura que estava no altar. Ao ver isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Mesmo acontecimento. Levítico, lá com Moisés, onde ele ergueu o altar no deserto, e Crônicas também. Mesmo jeito, fogo do céu. Vamos ver? Outro, quando Davi ergueu um altar no mesmo lugar. 1 Crônicas, vamos lá, volta aí. Vamos ver isso. 1 Crônicas 21. Interessante isso. Deus manda fogo do céu, respondendo às orações do intercessor, as orações do povo. Olha só, verso 26. Diz assim: então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. Também com Davi. Então, Deus responde Salomão, 2 Crônicas. Vamos lá. Desceu fogo do céu, certo? Lá em 2 Crônicas. E Moisés, Levítico. Davi, 1 Crônicas. Tudo com fogo no céu. Mandou fogo do céu. E mais tarde, Deus não respondeu Salomão por 2 vezes? Primeiro, com fogo. Segundo, mais tarde, no altar que Elias construiu no Monte Carmelo. Lembra dessa história? Vamos lá? 1 Reis. 1 Reis 18. Primeiro Reis 18, vamos lá, 38. Olha só que interessante. Então o Senhor mandou fogo. Agora no tempo de Elias. E o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Olha só. Deus responde. Olha só, qual foi a reação do povo? Foi imediata. A reação do povo. O povo recebe a resposta de oração. E o que o povo fez, meu Pai do céu? Olha só. Vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, Crônicas, lá com Salomão. Vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas foi automático, foi imediato. Recebeu fogo, se curvaram, adoraram, exaltaram, glorificaram o nome do Senhor. Que coisa, né? Quando Deus responde às nossas orações, será que demonstramos a mesma reação de adoração e louvor? Ou ficamos assim, fez nada mais que a obrigação dele. Que isso?
Nós temos que adorar e exaltar o Senhor da mesma forma que aquele povo o exaltou. Temos que ser gratos ao Senhor. Certinho? Segundo, o Senhor apareceu a Salomão. Lembra das duas respostas? Primeiro com fogo, que aconteceu em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Segunda resposta. Aí sim, na segunda, o Senhor aparece. Aí Deus aparece para Salomão. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Na primeira resposta, ele manda fogo do céu. Tô te ouvindo, tô aqui, tô te respondendo. Na segunda, o Senhor aparece. Maravilhoso. É maravilhoso pensar que a oração de Salomão foi respondida e que podemos esperar em Deus. Mesmo podemos esperar em Deus. Podemos esperar sim uma resposta dessas para nós também. Mas precisamos lembrar que Deus deu a Salomão o que ele pediu: sabedoria e conhecimento. Eu quero que você anote também essa observação. Salomão pediu o que Deus quis. Salomão pediu o que Deus quis que pedisse: sabedoria e conhecimento. É o que o Senhor quer que você peça: sabedoria e conhecimento. Anote. Salomão ilustra a pessoa que sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda pelos santos. Romanos 8, 27. Então, Salomão ilustra isso, ilustra assim, o que está lá em Romanos 8, 27. Sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda pelos santos, interceda pelo povo, interceda pelos crentes, interceda sim. E a minha pergunta aqui é o seguinte: como está o nosso pensamento, o seu pensamento e o seu coração em relação ao ministério de intercessão? Como é que está? Depois de 7 estudos, sempre falando de intercessão, sempre falando de oração, sempre falando de busca, como é que está agora? Eu quero que você faça uma análise agora. De 0 a 10. Vamos supor que você não tinha muito conhecimento, não sabia muito o que era intercessão. Não, que isso aí, intercessor é para pastor, é para obreiro. Eu não sou obreiro, eu não sou pastor. Então, você estava ali pelo 1, pelo 2, porque você orava por você orava pelo seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, né? Vamos dizer que você estava pelo 2. Mas agora, diante de 7 estudos, eu quero que você pense nisso mesmo. De 0 a 10. Você estava no 2. Subiu quanto? Quantos pontinhos aí subiu em direção ao 10? Eu quero que você pense nisso. Temos pedido sabedoria e conhecimento de Deus para que nossas orações sejam respondidas? Você tem pedido sabedoria e conhecimento? Para que suas orações sejam respondidas. Isso aí. Tarefa de casa, pessoal. É essa tarefa aí agora eu peguei, viu? Eu peguei, você vai ter que fazer todas essas. Orar pela sua casa, né? Sua família. Isso é fácil demais. Aquele irmão que você não aguenta nem ver. Ixi, aquela sua irmã então. Ai, meu pai, orar pelo meu pai, pela minha mãe. Vai ter que orar. Orar pela igreja que você congrega, líderes e membros, tá? Orar pelo presidente na questão sabedoria e saúde. Orar pelo Brasil na questão paz sobre a nação, paz entre o povo, tá? A economia do Brasil. Orar pela sua cidade, os governantes, governadores, prefeitos, prefeito, né? Cidade, prefeito, governador e prefeito, certo? Vamos orar. Bom, essa é a tarefa.
O próximo é um vídeo e eu quero que você fique atento, porque já estamos na 7ª lição. Não sei qual foi a sua análise aí da escala de 0 a 10. E eu acredito que com esse vídeo vai te ajudar a esclarecer mais. Talvez eu não tenha passado claramente sobre intercessão, mas eu acredito que esse vídeo vai te ajudar mais um pouquinho, tá bom? Fique atento. O que é intercessão? Como é que funciona? Como é que começa a interceder? Começa por onde? Vai até que dimensão é isso? Então fique atento, tá bom? É 6 minutinhos, já já a gente termina, tá bom? Eu tive a oportunidade de, semana passada, eu estava na escola intensiva de intercessão. E eu fui tremendamente impactada. A minha vida não é mais a mesma, pastor. Com certeza. A igreja mudou. É verdade. Deu notícias do castelo que Deus está fazendo maravilha. É verdade. Eita, como coisa boa. A intercessão, como é um poder tão rápido que às vezes a gente tem acesso, mas a gente não sabe às vezes usar da maneira correta ou do jeito correto, né, pastor? É verdade. A gente tem um acesso livre e a gente fica dando tantas voltas. Sim. Quando você entende que você pode ir à sala do trono, ter um tempo com o Pai, buscar aquele processo que a gente passou lá, né? Quem quiser saber melhor precisa ir lá. Precisa ir. Eu tô à noite, à madrugada. Então você tem acesso e o prazer do Senhor é nos abençoar. Né? As pessoas falam, por que interceder? Interceder é buscar aquilo que eu não sei. Sim. Você sabe o dia de amanhã? Não. Mas Ele sabe. É verdade. E quando nós colocamos diante dele a nossa vida, o prazer do Pai é nos abençoar e nos elevar para lugares mais altos na presença do Senhor. É tremendo, é poderoso. Eu fico pensando, pastor, que às vezes as pessoas acham que, eu não sou intercessor. Todo mundo, nós todos temos que ser intercessores. Eu costumo dizer o seguinte, que não devia ser pastor, apóstolo, bispo, devia ser intercessor pastor, intercessor bispo, intercessor apóstolo, qualquer líder. Por quê? Quem nos chamou? Foi o Senhor. Sim. Mas Ele me chamou para fazer algo para Ele. Se eu não buscar a Ele, como é que eu vou interceder? Como é que eu vou entender o que Ele quer? Eu vou fazer do meu jeito. E do meu jeito, pode acontecer tantas coisas que a gente tem visto. Por isso a intercessão é importante na vida do cristão, Sim. na vida do líder, de todos nós, porque é uma dependência de Deus. Eu vou buscar a Deus porque eu não sei o que Ele quer para mim. Sim. Como Ele quer me usar. O que Ele quer fazer através de mim. Supera a inteligência humana. Supera a tecnologia. Sim. Supera a ciência. É ilimitado, né, pastora? Todo mundo tem acesso. Do leigo ao culto. Você pode dobrar os teus joelhos, buscar a Deus e Ele com a sua glória responde o nosso coração. E você vê que nós vivemos ali em apenas 4 dias, céu na terra. Mas por quê? Fomos focados para buscar a Deus, para ouvir a Deus e Ele falou abertamente conosco. São experiências que só você vivendo para você entender. As pessoas acham que é para algumas pessoas. Não. Por isso que nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Porque algumas pessoas buscam. Mas se a igreja, se os líderes, pastores entender a importância de um intercessor, Sim. ele seria o primeiro a ser um intercessor. Sim. É verdade? Para a intercessão, a gente precisa de disponibilidade. E uma coisa que me impactou muito, pastor, eu queria que a senhora falasse, porque lá, a gente pensa, o intercessor, aí você pensa, aquela guerra. Mas a intercessão, a primeira coisa, ela começa na adoração, né, pastora? E como eu vi a senhora, uma adoradora, toda aquela equipe que na hora de guerrear com a espada, de marchar, marcha, mas na hora de adorar, adora. Isso, a gente como cristão precisa entender isso, porque as pessoas, elas segmentam. É verdade. Infelizmente, a igreja ainda não sabe adorar. A igreja sabe louvar. Sim. Mas adorar é muito além. E antes da adoração, como é que você entra no caminho da adoração? Através do quebrantamento. Sim. Você vê que sempre a gente começava o quê? Era de joelhos, Sim. era clamando a Deus, porque nós não somos nada.
Nós não somos nada. Nós somos alguma coisa porque Ele está em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Então, todos os momentos, eu tenho que reconhecer que eu preciso do Senhor. Então, você vai para Deus. E aí, você levanta em adoração. E a adoração vai abrindo o céu. Você vê quanto tempo a gente passava em adoração? Gente, a gente nem via o tempo passar. Era horas. E não era programação. Não estava anotado no papel. Não era fardo, não era cansaço. Não. E a gente entrava assim, olha, vamos agora cantar uma canção e vamos para a sala. Levava 1h30 de adoração, Deus ia operando. Às vezes a gente deixa o microfone e deixava Deus fazer. É verdade. E a adoração espontânea, o que é? Alegria da salvação. O adorador tem alegria da salvação. E a alegria da salvação leva o adorador a estar mais perto do Senhor. É tremendo. Eu também fiquei, aí eu vou lembrando aqui, eu vou falando para a senhora, compartilhando para as pessoas, porque eu já tenho certeza que tem muita gente com muita vontade de usar a palavra como um escudo da maneira correta, proclamar a palavra. Como, pastora, eu vou te contar uma experiência que lá, no momento de proclamar a palavra, eu começava a chorar, só de ler a palavra. O poder inerente da palavra. Só de começar a ler, eu chorava. Como é poderosa. Mas a gente tinha passado por um quebrantamento, por uma adoração. E depois você entrou para a leitura da palavra, entendendo por que ler a palavra. A gente acha que ler a palavra é aquilo que você abre, você lê um texto, às vezes você faz uma leitura porque por hábito, mas quando você lê a palavra é como espada. Sim. Enquanto você está lendo, ela está cortando no mundo espiritual, ela está quebrando o jugo, ela está destruindo. E a presença de Deus, você percebeu como é? Nossa, a presença. Pastor. E a gente não, sabe que a gente não fala sentado, é andando. Sim. E Sim. aquelas muralhas caíam quando aquela turma adorando, a outra intercedendo, outra levantando escudos e a outra em volta com a palavra. Proclamando, trazendo o poder de Deus. Olha, se toda a igreja entendesse isso, como seria o nosso Brasil, hein? Para receber todas as novidades Deus do abençoe canal, a igreja. Em nome do Senhor Jesus, até a próxima quarta-feira.